Band, com certeza um dos jogos mais famosos entre 2017 e 2019. Ele foi uma ideia revolucionária, mas a ideia original de um mascote fofinho que se tornou do mal não estava bem. Não foi uma ideia original deles. Na verdade, foi de outros jogos desse início dos Mascot Horrors. Mas a ideia do Band era completamente diferente. Ele foi completamente revolucionário quando ele lançou e quando chegou o fim dos 5 capítulos do primeiro jogo. Mas isso não quer dizer que ele ainda tem uma fama. Se essa fama realmente fosse lembrada. No início de todo o jogo, a gente é apresentado a um protagonista chamado Harry. E aí a gente tem que literalmente entrar em uma espécie de estúdio de animação de uma marca muito antiga chamada Joey Drew Studios, se eu não me engano. Aí a gente tem que entrar no negócio, fazer um monte de puzzle. E aí a gente encontra o bicho que leva essa marca. O Bendy. Só que não o Bendy, aquele fofinho que aparece até mesmo no Dark Revival. Não, estou falando daquele Bendy meio grandão e meio aterrorizante, cheio de tinta em sua cara. Chamamos ele de Ink Demon. Ele é como se fosse um vilão e tenta nos matar a qualquer custo. Caça a gente por todos os capítulos até o final. Mas o início foi muito nostálgico. Muitos brasileiros e muitos gringos lá fora também fizeram vídeos sobre. O negócio bombou. Na época que lançou, ele era como se fosse uma versão alfa, onde o bicho, que era o Ink Demon na época, era como se fosse um cocô de pássaro. E até os devs do jogo colocaram o apelido dele como cocô de pássaro. Isso é tão... se você olhar pra cara dele, você vai entender o motivo de tudo desse apelido. Mas, bem, o jogo fez muito sucesso, muita gente gostou, todo mundo tava ansiosamente querendo muito o segundo capítulo. Mas, bem, ele veio. E não sei se foi por causa dos puzzles, mas, se não me engano, o jogo tinha sido criticado, o segundo capítulo tinha sido criticado por causa ele foi criticado por causa que ele tinha muito pouco a oferecer. Ele não foi muito... Ele não apresentou tantas coisas interessantes para fazer. Só teve acontecimentos legais quando apareceu Sam Lawrence, os quebra-cabeças meio interessantes, mas não tão surpreendentes. Um capítulo meio mediano. Então ele foi meio criticado. Mas ele não foi...
a maioria que eu vi em um dos posts, eu vi que ele colocava no mediano pra baixo. Por causa que, realmente, eu não gosto tanto do segundo capítulo também, não. Eu acho meio cansativo, só matar as gosmas, sei lá o quê. Aí, pá. Aí acabou o segundo capítulo. Agora chegou a hora de ir pra frente. Depois do segundo capítulo, estavam muito ansiosos para o terceiro capítulo. Mas, como tem sempre um mas em todas as situações, esse mais foi ruim. O capítulo 3 demorou pra caçamba. Ele literalmente foi se eu não me engano, foi um dos capítulos que mais demorou pra sair. Mas enfim, quando ele chegou, ele teve muitos personagens novos. Como se fala? Ele teve uma estética nova, personagens novos, missões diferentes. Em si, o capítulo 3, ele teve um bom vilão, um bom enredo, uma boa estética, um bom parceiro, que é o Boris. Vamos ver. A gameplay também é boa, ela te dá um pouco de tenso, uma sensação meio tensa. Também, o capítulo 3, ela também tem boas boss fights. E é isso. É isso que é o capítulo 3. Depois veio o capítulo 4. Capítulo 4 apresenta uma nova versão do Boris, mas nada de novo. Apresentam o Boris, um parque de diversões. Eu fui me esquecendo. A morte da cabeça de câmera. Um negócio fotográfico, que também apareceu no terceiro, que eu esqueci. Mas enfim, o capítulo 4, ele tem muita... Ele não tem muita coisa para... não tem tanto explorado que nem o capítulo 3 e o capítulo 1. O capítulo 2 não foi tão explorado assim. Mas enfim, capítulo 4 ele foi explorado, mais ou menos. Também as boss fights são bem mais ou menos. Aí, pá, tem a morte da Alice Angel. Também mostra uma nova personagem, o Boris novo, que o antigo é um monstro e a gente acabou matando ele. Infelizmente isso aconteceu com o nosso pobre Boris. Mas, para seguir em diante, veio capítulo 5. Capítulo 5 trouxe um novo Boris, que eu não me lembro o nome. Na edição eu posso corrigir qual foi o nome que eu botei. Quer dizer, não eu botei, mas sim o nome que os devs colocaram no jogo. Aí a gente descobre que a gente literalmente ficou preso em cativeiro dentro de uma casa. Mas o bom é que a nova Alice Angel, ela é uma pessoa boa. Ela ficou nos cuidando, deu comida pra gente. Só o novo Boris que tem uma cena que ele literalmente roubou nossa tigela de sopa. Mas enfim, eles fugiram, sem a gente, é claro. E aí a gente tem que enfrentar uma mão gigante
No meio do caminho, uma piscina de tinta. Depois a gente enfrenta o Sam Lawrence, que é lá no capítulo 2, só que agora ele tá mais shapeado. Ele tomou whey, sei lá das quantas, porque eu não sou de academia não. E que mais? A gente consegue encontrar o novo Boris e a nova Alice Angel. A gente vai vagando até chegar numa nova máquina de tinta gigante também. E é onde está o covil do Bendy. E aí ele se transforma numa coisa enorme e grotesca. E aí a gente tem uma boss fight incrível. Só que pra época, né? Porque atualmente ele é uma bosta. Não, ele não é bosta não. Só tô exagerando mesmo. Ela é... Atualmente o gráfico piorou, claro. Porque o tempo passou. Que mais? Ele também teve puzzles interessantes. Aí o final é só a gente colocar uma fitinha chamada O Fim. E aí a gente mata o monstro. Acabou. Esse foi o capítulo 5. Agora teremos que voltar no tempo. Já que a gente já tá no tempo, a gente vai avançar e a gente vai lembrar do nosso incrível tempo sem nada. Entre 27 de outubro de 2018 e 4 de fevereiro de 2020 não tivemos nada sobre Bendy. Quer dizer, alguns vídeos de Bendy tinham no Joy Studios. Deixa eu ver. Alguns vídeos falando sobre o último capítulo, sobre música, sei lá o que, etc. Mas esse tempo, quase Bendy não teve nada. Capítulo extra já foi. Fora esses lançamentos de vídeos, não tivemos nada. Ficamos mais ou menos um ano e alguns meses sem nada. Pois bem, né? Ficamos sem nada. E também o Bendy foi começando a ser esquecido por causa disso. Foi por causa disso que Bendy começou a ser esquecido por todos. Literalmente por todos. Até mesmo a sua empresa. Ela só ficava fazendo vídeos que não tinha nada a ver entre interação de outros jogos. Mas em 2019 lançou um trailer de Bendy The Dark Revival, que teve alguma coisa, mas esse jogo só se lançou 3 anos depois. E que demorou pra caçamba pra lançar depois desse tempo. Ou seja, quase todo mundo estava esquecendo desse antigo jogo que fez algumas pessoas se divertirem, fez uma infância de muitas pessoas. Mas ele começou a ser esquecido. E vou falar pra vocês. Nesse tempo, as pessoas começaram a acompanhar outras coisas, porque a Bendy não tava fazendo sucesso. Já que foi esquecido, eu já sei que eu já falei várias e várias vezes, mas eu tenho que insistir. Ele foi esquecido por todos entre 27 de outubro de 2018 e
4 de fevereiro de 2020. Esse tempo foi a Idade das Trevas de Bendy and the Ink Machine. Mas essa é só a parte 1 da Idade das Trevas, porque depois disso temos mais uma coisa. E em 5 de fevereiro, um dia depois daquele tempo das trevas de Bendy and the Ink Machine, lança um trailer de Bodies and the Dark Survival, onde você controla o Bodies e aí você vai ter que sobreviver com ele por um tempo, e aí você vai jogando com ele, você vai desviando de monstros. E é isso aí, esse é o jogo. Não sei se é curto porque eu nunca joguei, mas talvez algum dia eu possa testar, caso eu tenha dinheiro sobrando, porque eu vi que lá na Game Jolt tava meio caro, mas tudo bem. O Bodies Dark Survival foi um jogo antes do Dark Revival e depois do End the Ink Machine. Foi um jogo solo do Bodies. Não sei se as pessoas gostaram, porque não consegui ver as críticas. Bem, depois desse Bodies aí, eles estavam hypando a gente para os próximos jogos futuros. 5 dias depois do lançamento do trailer foi a data de lançamento, que foi o 10 de fevereiro de 2020, foi o lançamento de Bodies the Dark Survival. Depois ficou um tempo parado, Bendy. As pessoas começaram a focar mais em FNAF, essas coisas. Porque Bendy, eu acho que teve até um ano inteiro sem Bendy, sem nada de Bendy. Mas foi em 2022 que lançou o The Dark Revival. Bendy and Dark Revival é o jogo que literalmente mudou a franquia de Bendy de cabeça para baixo, porque o jogo mostrou muitos personagens diferentes, uma nova protagonista que, sinceramente, ela é completamente diferente do Harry, e ela tem uma história muito mais marcante do que o próprio Harry. Ela é a Audrey, que foi descoberto que ela é filha de Joey Drew, eu acho, mais ou menos isso.
Aí ela parece ser uma personagem muito misteriosa. Ela pode ter habilidades. Ela foi uma personagem muito importante para o jogo em si, porque o jogo literalmente foi dela. Ela é a protagonista do próprio jogo. Aí o Dark Revival também mostra muitos personagens novos, só que também personagens antigos, só que meio que de uma forma diferente, saca? Tipo, tem aquela gangue de sei lá quantos personagens que agora estão diferentes, mostra que estão diferentes no Band de Dark Revival. Também tem outros personagens que não apareceram. Tem o Band fofinho que aparece, que eu já mostrei para vocês. E por causa disso, Dark Revival ele mudou muito a estética de Band. Também mostrou um vilão muito melhor do que do primeiro. Uma história interessante. A história dele. A boss fight dele é interessante. Como a boss fight dele é legal. No final a gente consegue controlar o Beast Ink Demon, e é a gente que destrói esse ciclo final. Também eu percebi que ao longo dos jogos eles vão dando cores destacadas para cada jogo. Tipo, o primeiro jogo é com certeza um amarelo. O segundo jogo o Band de Dark Revival. Ele destaca muito o azul. E o possível terceiro, o Band de Cage, ele vai mostrar muito o vermelho. E aí, falando mais sobre o Band de Dark Revival, ele também mostra um pouco mais de explicações melhores do que o próprio Band, o Band and Ink Machine. Ele mostra um pouco mais da história que não tinha sido contada direito no Band and Ink Machine. Se você reparar bem, Band and Ink Machine, a gente só consegue a história meio que jogada. Algumas vezes as pessoas falam, outras vezes a gente precisa ver uns toca-fitas, ver em outros lugares. Aí é só assim que a gente consegue a história do Band and Ink Machine. Mas o Band and the Dark Revival, ele também conta, tem coisas escritas, só que de uma forma meio não jogada por aí, e você vai montando as peças de uma forma um pouco mais organizada. As missões também do End the Dark Revival são melhores, na minha humilde opinião. O Band and the Ink Machine tinha umas missões medianas. O Band and the Dark Revival, ele tem mais perseguições e dá mais medo do que o End the Ink Machine. Eu acho que é isso que faltou. Eu achei que podia ter colocado no capítulo final, mas não tinha colocado. Mas o Band the Dark Revival, ele colocou muito mais, uma atenção muito maior. Ele apresenta uma estética melhor do que do primeiro também.
E é isso. Tem gráficos melhores, vilões melhores. Apresenta o Harry, a imagem. A primeira imagem, eu acho que uma das primeiras imagens que eu mostrei nesse vídeo foi o modelo do Harry. Se eu não me engano, esse modelo veio do próprio Band em The Dark Revival. Também tem outras... deixa eu lembrar. Tem também... quando eu disse que alguns modelos mudaram, não foi só daquela game, não. Foi de vários personagens, principalmente do Ink Demon, que antes era meio um Band, só que mais alto e cheio de tinta. Agora é uma criatura. Ele não é mais um Band alto, não. Ele é uma criatura diferente do Band. Também tem toda aquela ideia de que o Ink Demon é o Band, só que uma personalidade diferente de uma das outras. Eu gostei muito disso. Eu também achei que precisava realmente de habilidades que nem o Band The Dark Revival apresentou. E foi isso. Eu gostei do jogo, eu assisti a live, só que não consegui no final. Foi em 2022. Para ser mais exato, o Band The Dark Revival, ele lançou... Deixa eu lembrar. 15 de novembro de 2022. Lá em 15 de novembro de 2022, lançou inicialmente não, perdão, desculpa. Não foi em 15 de novembro de 2022, não. Foi em 15 de novembro de 2022. The Dark Revival. Eu tô pesquisando enquanto a gente conversa, beleza? E falando um pouco mais, eu gostei. Eu também gostei do 15 de novembro. Gostei. As pessoas que também gravavam. Depois do lançamento de Band The Dark Revival, literalmente todas as pessoas que conheciam Band literalmente foram para as lives. Elas assistiram, foram lá para, sei lá, o que para assistir. Foi um movimento gigantesco. Foi um movimento gigantesco. Todo mundo estava ansioso para esse jogo. Todo mundo gostou. E foi isso que foi Dark Revival. Eu acho que Band precisava desse jogo para voltar das origens. Por causa que Band The Dark Revival, ele reviveu a franquia. O Boris em The Dark Survival, ele só hypava cada vez mais, mas por causa que o jogo não é tão bom, o jogo, ele foi esquecido, e aí a franquia do Band ficou meio abandonada. Mas enfim, ficou meio abandonado, não teve mais nada, só por causa de Band em The Dark Revival, que ele reviveu das cinzas. Por causa do Revival, que é renascimento, ele não só fala da história em si, mas eu percebi que talvez, não foi proposital, mas talvez sem querer foi literalmente
o que o nome diz, Band e o Renascimento Sombrio. O jogo foi sombrio e ele foi basicamente o renascimento da série. E foi muito legal. Chegamos no último jogo lançado atualmente na franquia de Band. Mas, bem, foi o último jogo lançado e tivemos outra história de uma talvez funcionária que teve problemas na infância, aí foi demitido, e teve outras histórias, eu não entendi que teve que ele morreu, não entendi muito bem. Mas enfim, bem de The Secrets é alguma coisa desse tipo, né? The Secrets of the Machine, né? É alguma coisa desse tipo. Então, é um jogo curto, tem vários segredos que você pode encontrar. Um jogo que pode falar sobre a história e muita coisa além. Alguns sustos que teve até um vídeo do Corey que o Corey acabou tomando susto. Mas fica por aí mesmo. Mas bem, passou o Band Secrets of the Machine. Ele foi um bom jogo mediano, porque ele vai ele era como se fosse uma preview para mostrar o que vai seguir em diante. Bem, como você viu o nome do ato 5 é fim de uma era, bem, é por causa que Band está chegando ao fim. Eu realmente não queria dizer isso, mas realmente Band está chegando ao fim. Eu não queria que isso acontecesse tão cedo. Bem, não tão cedo, já que literalmente ele teve muito... muito cedo. Achei que ele pudesse ter mais, uma franquia inteira, 10 jogos, sei lá. Só que ele teve no máximo jogos oficiais da franquia até agora são 4. E o Band the Cage foi cancelado. E o Band 3 ainda vai chegar, só que o The Cage foi cancelado. E o que vai acontecer? Tem o Band do tiro, que também tem uma cor vermelha, que pode pode pegar a ideia que tinha do The Cage, agora transferir para esse jogo de tiro. Vai ter um filme de Band, talvez outros jogos, sei lá, para ser o fim da franquia, mas vai que eles mudam de ideia e continuam, igual FNAF, porque teve lá no início de FNAF, o final ia ser lá no FNAF 3. Só que, bem, FNAF não acaba até hoje. Também achavam que ia acabar no capítulo no 4, porque tava falando final chapter, capítulo final. Teve também 5 achando que era o final também. E depois teve o 6 achando que era o final por causa que os animatrônicos foram pro céu e o William foi pro inferno, mas teve um outro jogo para mostrar o inferno do William, e aí depois teve outros jogos para enrolar mais essa história, para ficar mais confusa. E é isso. FNAF se tornou essa coisa. Mas também Band, ele tem uma história meio confusa, mas ele podia ter durado um pouco mais.
Eu sei que poucos jogos é uma coisa boa de uma obra para não ficar tão grudado, para não ficar tão apertado com esse jogo, não querendo que ele acabe nunca, mas um fim tem que chegar. E eu queria que Band não... Eu sei, é por causa que esse jogo, são bem sincero, são bem pessoal, ele marcou muita infância. Eu desenhava muito o Band, e ele foi um jogo muito especial para mim. E eu não queria que ele tivesse acabado. Ele vai acabar logo, mas eu não queria que ele acabasse, na minha visão, tão cedo. Porque ele tem o Band the Ink Machine, o Boris The Dark Survival e o Band and the Dark Revival, isso. Aí vai ter provavelmente o último, já no quarto jogo deles. Peraí. Peraí, me confundi, não. Próximo jogo deve ser o Lone Wolf. Do Boris. Aí vai ter mais um mais um que vai ser o fim. Mas a gente vai ver como é que vai ser. É cheio de hipóteses esse final de vídeo. E aí a gente vai ter uma conclusão. Igual ao último vídeo passado. Este é o fim. Então, agora eu vou contar o que eu entendi e que provavelmente vocês entenderam de Band the Ink Machine. Band foi uma franquia Band começou com uma ideia inicial de um jogo para fazer uma ideia diferente de FNAF. A ideia dele de sobrevivência, da tinta, é totalmente original. Mas da parte de que seu mascote e que ele é fofinho, depois vira um monstro, isso na verdade já existia. Band foi uma tentativa que deu certo de pegar uma ideia que já existia e mudar ela de cabeça para baixo, fazer uma ideia completamente diferente de tudo que vimos até hoje. Band é uma franquia que tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes, muitas gravações, é uma história complexa, jogos legais. E é por isso que ele fez sucesso, não por causa da sua história ou do seu mistério, por causa da jogabilidade. Não, na verdade foi por causa do mistério mesmo. Mas a jogabilidade também é boa. A Tenso antigamente era melhor, por causa que antigamente tinha uma impressão. Aí depois, agora, não é tão boa. Mas ele sempre estará no coração de cada um dos fãs de Band. Com certeza até hoje tem alguma pessoa, sei lá, de mais de, uns 16 anos, que quando era criança via esse jogo para se divertir, essas coisas. Aí depois você percebe que o tempo antes foi bom, mas agora não. Mas agora o Band não é tanto mais. Ele o Band é muito bom.
Mas ele foi muito bom por causa da perspectiva. Bendy envelheceu mal, mas viveu bem. Eu gostei de Bendy, realmente gostei. Espero que Bendy conserte esses problemas da continuação, de sequência, que agora a gente possa ter um final bom desse jogo maravilhoso que acompanhamos desde o início, que agora logo vai ter o seu fim. Espero que seu fim seja melhor do que o fim dos outros jogos. Espero que o fim definitivo de Bendy seja o final mais épico que eu já vi. Porque essa franquia não é mais do que só mais um mascote horror querendo fazer fama por causa de uma ideia de um bicho fofinho que vira uma criatura demoníaca. Não. Essa franquia é muito mais do que épica e misteriosa, cheia de uma história completamente complexa. E espero que também os próximos jogos sejam bons. E essa é a conclusão. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder conteúdo que nem esse. E, por favor, tenha um ótimo dia. Falou e até mais. E uma ótima vida.